E aí, tudo bem? Você sabe efetuar adição e subtração com raiz? Então não sai daí que depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, adição e subtração com raízes, né? Com radicais, é o que a gente vai aprender. Então, seguinte, antes de passar aos exemplos de adição e subtração propriamente dito, é interessante que a gente conheça esse conceito aqui, ó, que é o conceito de radicais semelhantes, certo? O que são radicais semelhantes? São aqueles radicais que possuem mesmo índice e mesmo radicando, ok? Então, um exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 3 e 2 raiz quadrada de 3, não é? São radicais semelhantes, são porque o índice aqui dessa raiz é 2, ó, o índice dessa raiz é 2, e o radicando aqui é 3 e o radicando aqui é 3, beleza? Então, para isso, para esses radicais serem considerados semelhantes, tem que isso acontecer, certo? Mesmos índices, mesmos radicandos, né? Esse 2 aqui é o chamado coeficiente, né? Nesse caso aqui não tem, porque o coeficiente é 1, ok? Então, mais um exemplo aqui, ó. Se eu pegar raiz cúbica de 7, né, e menos 7 raiz cúbica de 7. Então, ó, aqui também é exemplo de radicais semelhantes, né? Então, poderia ter até qualquer coeficiente aqui, por exemplo, um 5. Ok? Esses coeficientes não importam para a hora de observar se os radicais eles são semelhantes. O que importa é o índice, né? O que importa é ter mesmo índice, ó, e ter também mesmo radicando, que é esse númerozinho embaixo do sinal de raiz. Beleza? Então, se a gente pegasse, por exemplo, a raiz cúbica de 5 e a raiz cúbica de 7, já não são semelhantes. Porque, apesar de ter mesmo índice, os radicandos são diferentes, né? Tem que ter os mesmos índices e os mesmos radicandos, beleza? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Ó. Nesse caso aqui, a gente tem a operação de adição, né? 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Primeiro fato a se observar, os radicais, eles são semelhantes, né? Olha quem são os índices aqui. Ó. Como não aparece é porque é 2, não é isso? Então, nesse caso aí, índice 2. E olha também quem são os radicandos, não é isso? Que no caso aqui também é um 2, beleza? Então, índices e radicandos iguais, eles são semelhantes, eu posso efetuar essa operação. Como que efetua aqui? Ó? Nesse caso, a gente pensa aqui como se fosse uma letra. Pensa aqui como se fosse assim, ó, 3x mais 5x. Como era que a gente faria isso daqui? 3 mais 5, 8. 8 o quê? 8x, repete a letra, não é isso? Aqui a gente procede do mesmo jeito. Eu efetuo somente com os coeficientes. 3 mais 5 aqui, 8, certo? 8 o quê? 8 raiz quadrada de 2. O radicando aqui, que é semelhante, eu só mantenho, beleza? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. 7 raiz cúbica de 5 menos 15 raiz cúbica de 5. Radicais são semelhantes? São, não é? Ó, índice é 3, radicando é 5, nos dois. Não é? Então, são semelhantes. Então, vou efetuar somente o 7 aqui, menos 15, não é isso? Sinais diferentes, nesse caso aqui, ó. Conservo o sinal do maior módulo, não é isso? Que no caso aqui é o 15, então vai ficar negativo. E subtraio os números, no caso aqui, né? 15 menos 7 aqui vai dar 8. Então, o resultado disso daqui vai dar menos 8. Menos 8. E o que eu faço agora com o radical? Só repito, não é? Raiz cúbica de 5. Beleza, né? Próximo exemplo aqui, ó. Nesse caso, são semelhantes? Não são, né? Porque os radicandos aqui são diferentes. Mas os dois aqui têm raiz exata. Como é que eu posso proceder? Extraindo a raiz. Se tem raiz exata, não adianta eu ficar complicando as coisas. É somente extrair a raiz e efetuar a soma com os resultados. Ó. Raiz de 9 é quanto? 3. Raiz de 4, quanto é? 2. 3 mais 2, 5. Beleza? Então, se tem aqui raiz, né, a raiz exata dá para extrair, você extrai e efetua com os resultados. Nesse caso aqui, ó, quando não são semelhantes, né, porque aqui ó, o índice é 3 e o índice é 2, o radicando é 5, né, e o radicando é 7. Então, nesse caso aqui, eles não são semelhantes. O que faz? Não faz nada. Né? Nesse caso, a gente não tem o que fazer. Como não são semelhantes, não dá para efetuar essa diferença aqui. Beleza? E nesse caso aqui, ó,
Raiz de 20 mais raiz de 45. Não são semelhantes, não é? Aqui é um 20, aqui é um 45. Não tem raiz exata deles dois, mas tem uma pequena diferença para esse exemplo aqui, ó. Não é? Qual é a diferença? Aqui, os radicais aqui já estavam na sua forma simplificada, beleza? Aqui, que é nesse exemplozinho aqui, eles não estão na forma simplificada. Então, o que eu faço? Primeiro eu simplifico, depois eu verifico se vai ficar dois radicais semelhantes. Se ficar, eu efetuo. Se não ficar, não efetua. Beleza? Então, vamos simplificar aqui, ó. Simplificar, como simplificar, a gente já viu, não é isso? Se você não assistiu ainda o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para assistir. A gente já viu aqui, já tem vídeo falando de como simplificar radicais, não é isso? Eu vou pegar o radicando, começar aqui com 20, beleza? E aí eu vou fatorar esse 20, ó. Dá para dividir por quanto? Por 2, que dá um 10. Dá para dividir por 2 de novo, que dá um 5. E o 5 só vai dar para dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Chegou no 1, para, não é? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Beleza, fatorei o primeiro. Vou fatorar o segundo, ó. 45. Não é isso? Então, vamos lá. 45 não dá por 2, mas dá por 3, não é? 45 por 3 vai dar 15. O 15 também dá por 3, que vai dar 5, não é isso? O 5 só vai dar por ele mesmo, é um número primo, então vai dar 1. Chegou no 1, para. Aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 5. Fatorei os dois, agora eu venho para cá. Ó. Ao invés de escrever o 20, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 5, não é isso? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. É a mesma coisa de escrever o 20, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5, não é isso? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Aplicar aquela ideia de separar os dois aqui, não é? Então, fica assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Não é isso? Aquela propriedadezinha da multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação aqui no radicando, eu posso separar eles dois, né? Posso separar aqui como sendo duas raízes diferentes aqui, sendo que seja o mesmo índice, os radicais aqui, né? E agora a gente faz o seguinte, ó. Expoente igual ao índice, ó. Cancela aqui com aqui. Sai o 2. Fica 2 raiz de 5. Mas aqui, ó, cancela expoente com índice, sai o 3. 3 raiz de 5. Perceba que agora, depois de simplificado, o que a gente tem? Ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Né? Então, os dois aqui são semelhantes. E, nesse caso, eu consigo efetuar. Beleza? Então, o que vai dar aqui? Ó? 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Vai dar exatamente 5 raiz de 5. Tranquilo? 2 mais 3, 5. Repete a raiz lá, 5. Né? Do jeito que eles estavam aqui, não tinha como efetuar. Não tem como efetuar, porque não são semelhantes. A gente simplifica e vê se tem como efetuar depois. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplozinho? Ó, raiz de 50 menos raiz de 18. O que faz nesse caso? Sempre aqui a gente vai simplificar. Tranquilo? Ó, 50, começar com ele, né? Um de cada vez, sem pressa. Então, ó, vamos lá. 50 dá por 2, não é? Quando o número é par, você já começa por 2. Beleza? Que ele vai baixando o número, vai facilitando um pouco. 50 por 2 dá 25. 25 ele só vai dar aqui por 5, não é? Que vai dar um 5, vai dar por 5 de novo, que vai dar 1. Tranquilo, parou no 1. Agora, aqui vai ficar ó, 5 ao quadrado vezes 2. Não é isso? 18, vou fazer a mesma coisa. Ó. 18, vamos lá. 18 é par, dá por 2. Né? Então, vai dar quanto? 9, não é isso? 9 não é mais par, então não dá por 2, mas dá por 3, que vai dar próprio 3. E 3 só vai dar por ele mesmo, que vai dar 1. E aí para. Né? Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. Aí eu volto para as raízes aqui. Ó. No lugar de escrever raiz de 50, eu vou escrever raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Menos, no lugar de escrever raiz de 18, eu vou escrever raiz de 3 ao quadrado vezes 2. A forma fatorada que eu encontrei para um número aqui, eu jogo debaixo da raiz. Certo? E aí, ó, o que eu faço? Separo, não é? Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Beleza?
índice igual a expoente cancela, saiu 5, 5 raiz de 2, menos expoente igual a índice cancela, saiu 3 raiz de 2. Então, 5 menos 3 dá o quê? Dá 2. 2 o quê? 2 raiz de 2. Beleza? Então, ó, qualquer dúvida que tenha ficado aí, pode deixar aí no comentário, certo? Que eu vou responder vocês, certo? Então, deixa aí o seu like já no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.